Uma das maiores séries de sucesso nos últimos anos foi a incrível Prison Break. Não podia ser diferente, já que todos nós amamos tramas que envolvam fugas mirabolantes da prisão. Só que, ao contrário da ficção, a realidade pode ser um pouco mais complicada para os condenados, principalmente nos Estados Unidos, onde se passa a série, lar dos presídios mais inescapáveis da história. Hoje, aqui na Fatos Desconhecidos, a história e as severas e enlouquecedoras rotinas de prisões que nunca registraram uma fuga sequer. Meu nome é Mozart Ornelas e seja muito bem-vindo ao canal. Nós não poderíamos falar de prisões de segurança máxima sem passar pela lendária prisão de Alcatraz, localizada em uma ilha de mesmo nome, na baía da cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. A história da construção começa muitos anos antes dela começar a abrigar criminosos. Durante o começo do século XIX, foi um importante local de armazenamento militar. Em 1868, com o fim dos conflitos que envolviam aquela região, o prédio, que antes era usado para guardar armas, munições e ser o repouso de soldados, começou a se tornar uma das cadeias mais lendárias da história. Devido à sua posição estratégica no meio de uma ilha, o governo do estado da Califórnia decidiu transformar o lugar em uma prisão. No começo, o local recebia praticamente indígenas e outros grupos sociais excluídos da sociedade americana. Mas foi apenas no início do século XX que a prisão se tornou atrativa para o governo americano. Duas coisas ajudaram as autoridades estadunidenses a tornar aquele local um presídio de segurança máxima. Primeiro, a promulgação da Lei Seca e a crise da Bolsa de Valores de 1929. Esses dois acontecimentos fizeram a criminalidade nos Estados Unidos disparar. A primeira porque, enfim, as pessoas queriam continuar bebendo e qualquer um que fosse pego produzindo ou vendendo bebida alcoólica era tratado criminalmente como um traficante. A crise da Bolsa de Valores de 1929 também levou diversas empresas à falência. Milhões de pessoas ficaram sem emprego e, por isso, algumas delas buscaram respostas no mundo da criminalidade para conseguirem sobreviver. Agora, ainda sobre a Lei Seca americana, outro fato sobre o assunto é que os grandes nomes da máfia que estavam envolvidos no comércio das bebidas, como Al Capone ou James White Bulger, fugiam constantemente de outras cadeias em que eram trancafiados. A solução para diminuir essas fugas foi encontrada na ilha. Em 1934, o presídio foi oficialmente transferido para o controle federal americano. O primeiro diretor da prisão, James Johnston, iniciou o conjunto de regras que transformaria o lugar em um verdadeiro pesadelo para qualquer criminoso. As regras severas do local corriam numa espécie de rádio-peão dos bandidos no país inteiro. Muitos até colaboravam com as autoridades em troca de não serem mandados para o tão temido lugar. Primeiro de tudo, o presídio era praticamente inescapável, tanto que o apelido da prisão enquanto funcionava foi de A Rocha. Realmente, durante os anos em que foi uma prisão, não teve uma fuga oficialmente registrada, embora isso seja polêmico, o que eu vou explicar já já. Além dos melhores recursos tecnológicos que existiam na época, como as modernas cercas elétricas, a estrutura ficava simplesmente em uma ilha, a mais de 1,5 km a nado da cidade mais próxima, São Francisco. Parece pouco, mas acredita em mim, não é. Principalmente porque seria impossível realizar o feito de fugir dali durante o dia. Qualquer um que se arriscasse teria que fazer o difícil percurso a nado durante a noite ou de madrugada, nas águas quase congelantes do mar. Além da fuga quase impossível, a vida dos presos dentro de Alcatraz não era nada tranquila. Eles não podiam nem cantar, só era permitido tomar banho 2 vezes por semana. Não podiam escutar rádio e tomavam pouquíssimas horas de banho de sol. Além do mais, a rotina diária era extremamente rígida e os criminosos realizavam diversas tarefas, como manter a prisão limpa, cozinhar e lavar as roupas. O presídio só foi fechado em 1963 e durante todo esse tempo,
mais de 60 anos como um presídio federal de segurança máxima, apenas 14 tentativas de fugas foram registradas. Embora, segundo as autoridades, nenhum homem nunca tenha escapado de Alcatraz, muitas informações contradizem o governo. Em 1962, um ano antes do presídio ser fechado, o local recebeu um ladrão de banco, de nome Frank Morris. Frank viveu sua vida inteira praticamente na criminalidade. E ele não era qualquer ladrão não, viu? Frank tinha um QI acima de 130 e foi descrito por pessoas que o conheciam como um gênio. No dia 11 de junho de 1962, ele e 2 colegas fugiram da prisão sem serem vistos. Esses outros homens, John Anglin e Clarence Anglin, que eram irmãos, eram antigos companheiros de Frank em roubos de bancos. Os 3 nunca mais foram vistos, o que fez com que o governo americano os declarasse como mortos, exatamente na tentativa de fuga da prisão. Durante vários anos, Frank e seus comparsas teriam sido vistos em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Em 2013, as autoridades de São Francisco receberam uma carta. O autor dizia ser John Anglin. De acordo com o documento, os 3 realmente conseguiram escapar de Alcatraz. Frank teria morrido em 2005 de causas naturais. Bem misterioso isso, não é mesmo? Essa possível fuga foi o início do declínio da cadeia mais segura do mundo. Já havia alguns anos que o lugar sofria críticas da população e da mídia. Primeiro, pelos boatos de torturas cruéis que aconteciam em segredo dentro da prisão. Segundo, pelo seu alto custo. A construção já era antiga e a estrutura precisava de reparos a todo momento. Além disso, o fato dela ser numa ilha não deixava nada barato esses custos de manutenção e até mesmo os custos normais de qualquer lugar. Tudo tinha que ser transportado por barco e até a energia era mais cara. Para você ter uma ideia, manter Alcatraz custava mais ou menos o triplo de se bancar outros presídios federais americanos de segurança máxima. Foi em 1963, por causa do esforço de Robert Kennedy, que o presídio foi finalmente desativado. Ele foi tombado pelo governo americano muitos anos depois como um patrimônio histórico e hoje é uma espécie de museu e espaço cultural que pode ser visitado, que deve ser bem macabro, mas também muito interessante, não acha? Mesmo com o fim de Alcatraz, os americanos se mantiveram no que podemos chamar de pódio de prisões mais seguras do mundo. Hoje, o presídio de ADX Florence, localizado em uma região completamente isolada nas montanhas do estado do Colorado, recebe o título de prisão mais segura do mundo, e não é à toa. Primeiro, como já dito, ela é localizada em um lugar de difícil acesso, entre as montanhas. E segundo, a rigidez das regras e o nível de tecnologia no local são pensados para se evitar qualquer tipo de fuga. Os presos passam 23 das 24 horas de um dia totalmente trancafiados dentro de suas celas, que são espaços minúsculos, de apenas 7 metros quadrados. As paredes são extremamente espessas, com grandes blocos de concreto e portas sólidas de metal. Caso alguém, em um ato extremamente louco e corajoso, invada o lugar para retirar um detento, é praticamente impossível arrombar a porta da cela. E se ela for explodida, pelo tamanho da cela, a probabilidade do preso morrer é quase que de 100%. Ao contrário da maioria das cadeias de segurança máxima, onde ainda é permitido algumas horas por semana de contato físico, a ADX não permite nenhum contato próximo com nenhuma pessoa. Tudo depende da periculosidade do preso. Os mais perigosos, durante 1 ou 2 horas por dia, apenas em dias de semana, são levados para uma espécie de ginásio dentro da prisão. Esse espaço não tem janelas, apenas grades no lugar do teto para o preso ver o céu. Além disso, esses detentos mais perigosos, como maníacos ou terroristas, devem estar acompanhados de, no mínimo, 3 carcereiros. Todos os funcionários da prisão, por sinal, são altamente treinados em técnicas militares e de autodefesa. Os menos perigosos são autorizados a passar essas horas de recreação em um lugar projetado especialmente para a prisão. Uma grande sala dividida em várias celas com um espaço dentro delas. São 5 celas no total e nesse lugar os presos podem conversar e se olharem. Porém,
conseguem, no máximo, tocar a ponta dos dedos uns dos outros. Nas visitas, o detento fica separado por uma grossa camada de vidro e a comunicação é feita por telefone. Os menos perigosos podem fazer 3 ligações por mês, durante apenas 15 minutos. E olha que é difícil julgar quais são os menos ou mais perigosos ali, viu? O lugar é famoso por ser residência de criminosos importantes por sua influência ou, literalmente, pelo tamanho da atrocidade que cometeram. Zacarias Moussaoui, um dos homens responsáveis pelo atentado do 11 de setembro de 2001, é uma das pessoas que cumprem pena ali. Dzhokhar Tsarnaev, responsável pelo atentado das corridas de Boston em 2013, que culminou na morte de 3 pessoas e centenas de feridos, muitos deles com amputações, é outro que está na prisão esperando sua execução. Terry Nichols, que em 1996 participou do planejamento e da execução do atentado de Oklahoma, também está por lá. Ele e mais alguns outros comparsas, insatisfeitos com o governo federal, explodiram um prédio na cidade, causando a morte de 168 pessoas, ferindo centenas de outras e causando um prejuízo financeiro de quase 700 milhões de dólares. Deu para você entender o nível das pessoas que estão morando nessa prisão? Um lugar, com certeza, não muito agradável, não é mesmo? Bem, e se você gostou do vídeo de hoje, dá aquele like logo aqui embaixo. Não esqueça também de falar pra gente aí nos comentários o que achou do conteúdo de hoje. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.